Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade ao tema de controle de constitucionalidade. E aí, eu já vou avisando para você. A aula de hoje você precisa estar assim bem disposto, com vontade de aprender, certo? Se você estiver sem saco, se você não tiver afim de escutar eu falando hoje, para e volta em outro horário, certo? Porque a aula de hoje é super importante. E você precisa entender a lógica da aula de hoje para que você entenda as aulas seguintes, que a gente vai dar continuidade, né? Basicamente a esse ponto de partida de hoje, tá certo? Hoje nós vamos falar das classificações do controle de constitucionalidade. Existem várias classificações desse controle e é importante que você conheça todas elas e que isso fique bem claro na sua cabeça. Para quem está acompanhando pelas notas de aula do material didático do Unifo Online, a gente está na primeira nota de aula de controle, certo? E vamos começar o item 2, classificações do controle de constitucionalidade. Para quem gosta de anotar também, né? Vou começar com a primeira classificação e vou falar da classificação do controle em relação ao conteúdo, tá certo? Em relação ao conteúdo, o controle de constitucionalidade pode ser formal ou material, tá? Existe essa divisão. O controle pode ser formal ou material. O controle de constitucionalidade formal é aquele que é feito quando existe um vício de procedimento, tá? Ou um vício de competência no processo para elaboração daquela lei ou daquele ato normativo, certo? A gente diz que existe um vício de inconstitucionalidade formal, por exemplo, quando a Constituição exige que, por exemplo, para uma lei complementar é necessário o quórum de maioria absoluta, tá certo? Para que uma lei complementar seja aprovada. Mas imagine que esse quórum não seja observado pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, enfim, seja aprovada uma lei complementar com quórum menor do que aquele exigido pela Constituição, tá? Ainda que o conteúdo dessa lei seja bom, traga direitos fundamentais, ainda que seja uma lei maravilhosa do ponto de vista do conteúdo dela, né? Ela tem um vício, ela tem um problema de formalidade, um problema no procedimento, no rito para ela ser criada, tá certo? Essa lei, então, é uma lei formalmente inconstitucional, tá certo? Por exemplo, né, então, se ela for criada com um quórum inferior ao exigido pela Constituição. Ou ainda, por exemplo, a Constituição exige que uma determinada matéria só pode ser objeto de projeto de lei se for apresentado pelo presidente da República. Né? Lá no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, você deve lembrar, quem foi meu aluno de Direito Constitucional 2, eu falei isso aí, certo? Mas, ou se não eu, outro professor de Direito Constitucional 2 deve ter falado, que existem algumas matérias que só o presidente da República pode apresentar projeto de lei sobre esses temas. Então, por exemplo, sobre Forças Armadas, sobre servidores públicos da União, estabilidade, aposentadoria de servidores públicos da União, né? São matérias de iniciativa reservada do presidente da República, de acordo com o artigo 61, parágrafo 1º. Imagine que o presidente da República não faça um projeto de lei sobre esse tema, tá? E aí um deputado, um senador vai lá e resolve fazer, certo? Mesmo que esse projeto de lei ele seja bom para os servidores, que traga direitos de estabilidade, aumente o salário, sei lá, qualquer coisa, mesmo que o conteúdo dessa lei seja bom, é uma lei que vai conter um vício de inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque foi apresentado esse projeto de lei por um deputado, por um senador, quando a Constituição determinou que a iniciativa era reservada para o presidente da República, tá certo? E até chegou uma questão interessante, gente, porque já aconteceu do projeto de lei ser apresentado por um deputado ou senador quando a iniciativa era reservada do presidente, né? Mas você sabe que depois que o projeto de lei é aprovado na Câmara, no Senado, ele vai para a sanção do presidente, né? E aí o presidente da República, certa vez, não é o presidente atual, tá? Outro presidente, sancionou o projeto de lei. E aí chegou ao STF o seguinte questionamento: a sanção do presidente convalida esse vício de iniciativa, certo? Esse problema de iniciativa, e o STF entendeu que não, certo? Mesmo o presidente sancionando esse projeto de lei,
que deveria ter sido de iniciativa dele, mas não foi, né? Foi de iniciativa da Câmara dos Deputados ou do Senado, por exemplo. O fato do presidente sancionar não convalida, ou seja, não torna válido, não anula, né, o vício de iniciativa, ou seja, essa lei vai continuar com um problema de inconstitucionalidade, tá? Um problema de inconstitucionalidade em relação à competência para fazer, tá? Um outro problema de inconstitucionalidade formal, quando a Constituição estabelece que uma determinada matéria deve ser tratada apenas pelo Legislativo Federal, né, a competência privativa da União, por exemplo, para tratar sobre direito do trabalho, direito civil, direito eleitoral, direito penal, e, por exemplo, o Estado do Ceará apresenta um projeto de lei sobre direito penal, estabelecendo um determinado crime, estabelecendo, por exemplo, que andar sem máscara na rua é crime, certo? O Poder Legislativo do Estado do Ceará pode fazer isso? Não, porque o Estado do Ceará não pode legislar sobre direito penal. Só quem pode legislar sobre direito penal é a União, certo? Se por acaso o Estado do Ceará cria essa lei, tornando crime o uso de máscara, o não uso de máscara na rua, vai ser uma lei que vai conter um vício de competência, né? O Estado membro não é competente para legislar sobre direito penal, de acordo lá com o artigo 22 da Constituição. E aí vai ser uma lei que vai apresentar esse problema de inconstitucionalidade formal, tá certo? Veja, o que eu estou dizendo é possível que o Estado do Ceará determine a obrigatoriedade de máscaras, né? Em razão da sua competência para legislar sobre saúde pública, né? Para cuidar da saúde pública. Isso o Estado do Ceará pode, tá certo? O que eu tô dizendo que não pode é tornar crime o não uso de máscara, tá certo? É criar um novo tipo penal. Por quê? Porque só quem pode criar tipo penal é o Poder Legislativo da União, tá certo? Isso lá é um tema de competências que vocês também devem ter visto lá em Direito Constitucional 2. Enfim, pessoal, então a inconstitucionalidade formal é essa que acontece quando existe um problema no procedimento para essa lei, esse ato normativo ser criado, quando existe um problema, um vício de competência, certo? Um vício de iniciativa. Quem deu entrada nesse projeto de lei não poderia fazer, ou quem fez essa lei era um ente federativo que não podia fazer. Aí a gente está diante de uma inconstitucionalidade formal. Quando tem vício de competência, vício de iniciativa, vício de quórum, vício no procedimento, nas etapas do processo legislativo, tudo isso a gente vai estar diante de inconstitucionalidades formais, tá certo? E a gente tem a chamada inconstitucionalidade material, que é aquela inconstitucionalidade que diz respeito ao conteúdo. O conteúdo da lei viola a Constituição. A lei foi formalmente criada corretamente, tá certo? Ela observou todas as regras de procedimento, de iniciativa, de competência. Ela tá toda ok do ponto de vista formal, mas ela apresenta uma inconstitucionalidade no seu conteúdo. Por exemplo, o presidente da República apresentou uma medida provisória agora em março, fazendo algumas restrições na lei de acesso à informação, certo? Restringindo a publicidade, a transparência dos atos públicos. E o Supremo Tribunal Federal derrubou esses trechos dessa medida provisória, porque feria a Constituição, feria o princípio da publicidade, o princípio da transparência, né? Princípios que regem a administração pública lá no artigo 37. Veja que foi uma medida provisória que formalmente foi criada pelo procedimento adequado, né? Criado pelo presidente da República, diante da urgência, relevância, não sei o quê. Mas o conteúdo dessa medida provisória viola a Constituição, porque violou a publicidade, a transparência, etc. E aí foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal esses trechos dessa medida provisória. Ou, por exemplo, imagine uma lei que... a lei na reforma trabalhista, certo? Teve um artigo lá, acho
que é o 391A, uma coisa assim, acho que é, que determinou que as mulheres grávidas poderiam trabalhar em locais insalubres, certo? Desde que fossem locais de insalubridade leve ou média, autorizado pelo médico, enfim. Mas dizia lá que a mulher grávida poderia trabalhar em local insalubre. Esse pedaço da reforma trabalhista foi levado ao Supremo Tribunal Federal por meio de uma ADI, né? Depois nós vamos estudar essa ação, e o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional esse artigo que dizia que mulheres grávidas poderiam trabalhar em locais insalubres, porque fere a questão da dignidade humana da mulher, a própria saúde do feto, né? Enfim. Por uma série de motivos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que esse artigo violava a Constituição. E aí esse artigo foi retirado do ordenamento, tá? Então veja um projeto de lei. Ou, por exemplo, o presidente da República faz um decreto semelhante ao AI-5 da época da ditadura, fechando o Congresso Nacional, fechando o Supremo Tribunal Federal, ou determinando a censura da imprensa, cerceando a liberdade de locomoção, suspendendo o habeas corpus. São medidas que estavam lá no AI-5, né? Mas eu falando assim hipoteticamente, se o presidente da República fizesse um decreto com essas mesmas medidas, são todas medidas inconstitucionais, né? Todas elas violam a Constituição. Violam o conteúdo da Constituição. Por isso que se o presidente da República fizesse isso, um decreto nesse sentido, certamente ele seria derrubado pelo Supremo Tribunal Federal diante de uma inconstitucionalidade em seu conteúdo, né? O conteúdo viola claramente a Constituição, o aspecto democrático, os fundamentos, né, da liberdade de expressão, enfim. Então, todos esses exemplos que eu dei agora são exemplos de inconstitucionalidades materiais, quer dizer, inconstitucionalidades no conteúdo da norma, da lei ou do ato normativo. Quando eu digo que a inconstitucionalidade é formal, é um problema no procedimento ou na competência, no quórum, na iniciativa, tá certo? Um problema de formalidade, tá certo? Passando para frente, a gente tem em relação ao órgão que realiza o controle. Eu tô passando para a segunda classificação, tá? Classificação do controle de constitucionalidade quanto ao órgão que realiza. Aí a gente tem o chamado controle político, o controle jurisdicional e o controle misto, que é aqui no Brasil. O controle político é aquele controle de constitucionalidade que é realizado por um órgão político, certo? Por exemplo, quais são os órgãos políticos que a gente tem? O poder legislativo e o poder executivo, tá certo? Quando o poder executivo faz controle de constitucionalidade, quando o poder legislativo faz controle de constitucionalidade, a gente diz que foi um controle político. Aqui no Brasil existe esse tipo de controle? Sim. Pessoal, quando o presidente da República veta um projeto de lei, porque esse projeto de lei contém inconstitucionalidades, o presidente da República está, nesse momento do veto por inconstitucionalidade, fazendo controle de constitucionalidade, tá certo? Você sabia que o presidente podia fazer isso, só não sabia que ele fazia controle de constitucionalidade. Pois o presidente da República, no momento que veta um projeto de lei, né, que foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, chega para ele sancionar ou vetar esse projeto. Ele veta motivando pela inconstitucionalidade, ele está fazendo controle de constitucionalidade, tá certo? E é um controle político, tá? Por quê? Porque ele, né, faz parte de um órgão político dentro do Poder Executivo. Quando o Poder Legislativo, não sei se vocês lembram também das aulas de Constitucional 2, mas o Poder Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, existe a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça. E essa CCJ, o papel dela é pegar os projetos de lei que estão em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado, e o papel da CCJ é fazer o controle de constitucionalidade desses projetos de lei. Em que sentido? Se aquele projeto de lei for incompatível com a Constituição, por exemplo, trouxer restrições a direitos fundamentais de liberdade, trouxer restrições à imprensa, por exemplo, esse projeto de lei ele deve ser arquivado pela CCJ, ele deve ser considerado inconstitucional pela CCJ. O projeto de lei só vai seguir para votação em plenário, na Câmara ou no Senado, depois que a CCJ diz, ei, esse projeto é constitucional, está compatível com a Constituição, pode passar para frente, certo? Se a CCJ entender que aquele projeto de lei é inconstitucional, porque viola, por exemplo, um direito fundamental, viola, sei lá,
como eu disse, né, a liberdade de imprensa ou a liberdade de locomoção, esse projeto de lei deve ser derrubado pela CCJ. E aí, gente, a CCJ é uma comissão, né, Comissão de Constituição e Justiça, que faz parte da Câmara dos Deputados e do Senado, que são órgãos políticos. Ou seja, quando a CCJ faz isso, arquiva um projeto de lei porque ele é incompatível com a Constituição. Ou no momento em que a CCJ passa para frente um projeto de lei dizendo que é compatível com a Constituição, a CCJ, nesse momento, está fazendo sim controle de constitucionalidade. Um controle que é político. Por quê? Porque a CCJ faz parte, né, de um órgão político dentro do poder legislativo aqui no Brasil, tá? Então, aqui no Brasil nós fazemos sim controle político. Por exemplo, a atuação da CCJ no poder legislativo, por exemplo, o veto do presidente da República no poder executivo, né? E a gente tem, além desse controle político, o chamado controle jurisdicional. É o controle que é realizado pelo poder judiciário. E aí, com certeza, você deve saber que aqui no Brasil existe o controle jurisdicional de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, quando julga, por exemplo, uma ADI, quando julga uma ADC, quando julga uma ADPF, ele faz controle jurisdicional, ele faz controle de constitucionalidade. Por que é chamado de jurisdicional? Porque é feito pelo Poder Judiciário, tá? E o controle misto é o que é adotado no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem tanto controle político como controle jurisdicional, tá certo? Veja que o controle jurisdicional, gente, em regra, ele é exercido depois que a lei entra em vigor, né? Por exemplo, a reforma trabalhista entrou em vigor, aí ajuizaram uma ADI para o STF se manifestar sobre esse artigo, como eu disse, das grávidas trabalhando em locais insalubres. A reforma já tinha sido aprovada, sancionada, já estava publicada, já estava valendo, aí foi que entraram com a ADI e o STF se manifestou, né, declarando inconstitucional a possibilidade das grávidas trabalharem em locais insalubres. Ou, por exemplo, que mais? Outro exemplo, a própria ADI da união afetiva, né, ela mexeu lá no artigo, o artigo lá do Código Civil, 1726, se eu não me engano, o artigo que fala lá da união estável entre homem e mulher do Código Civil. Veja que era um artigo que já estava em vigor, nosso Código Civil é de 2002. Lá em 2011 foi que o STF se manifestou sobre a questão da possibilidade de união homoafetiva, mudando, né, a interpretação que se tinha desse artigo do Código Civil em consonância com a nossa Constituição. Então, o controle jurisdicional, gente, ele é feito pelo Poder Judiciário, normalmente depois que a lei entra em vigor, tá certo? E se você lembrar, o controle preventivo, o controle político, certo? Que eu falei agora, o exemplo do veto do presidente da República, o exemplo da atuação da CCJ na Câmara dos Deputados e no Senado, são controles de constitucionalidade que são feitos antes da lei entrar em vigor, né? O veto do presidente é antes da promulgação, Tanto que o presidente, se vetar, né, não vai promulgar. Ele só vai promulgar aquela lei se ele, na verdade, concordar com ela e sancioná-la, né? E a CCJ também, ela atua, gente, no momento em que o processo legislativo está tramitando. A lei ainda não está valendo para a sociedade, é um mero projeto de lei. Então, essa atuação, tanto do veto do presidente quanto da CCJ, veja que são controles de constitucionalidade feitos antes da lei entrar em vigor, né? Assim, pronto. E aí a gente passa, pegando esse raciocínio, para a próxima classificação, que é a classificação quanto ao momento do controle de constitucionalidade. A gente tem o chamado controle de constitucionalidade preventivo, tá? E a gente tem o controle de constitucionalidade repressivo. O controle de constitucionalidade preventivo é aquele que é feito antes da lei entrar em vigor. Antes da lei ou do ato normativo, né? Entrarem em vigor. E o controle de constitucionalidade repressivo é aquele controle que é feito depois que a lei entra em vigor. Com o que eu falei da classificação anterior, será que você consegue fazer aí uma relação entre essas duas classificações? Eu posso dizer que, em regra, anote aí que isso aí é importante, em regra, todo controle preventivo
é político, certo? Em regra, todo controle preventivo é político. Controle preventivo é aquele que é feito antes da lei entrar em vigor. E, em regra, ele é político. Olha quais foram os exemplos de controle político que eu dei. O veto do presidente é antes da lei entrar em vigor, realmente é preventivo. A atuação da CCJ também é um controle preventivo antes da lei entrar em vigor, Então, essa afirmação é verdadeira, certo? Em regra, todo controle preventivo é político, certo? E a outra anotação para você fazer é, em regra, todo controle repressivo é jurisdicional, certo? O controle repressivo, ou seja, depois que a lei entra em vigor, é jurisdicional. Pessoal, em regra, o Poder Judiciário só vai fazer controle de constitucionalidade depois que a lei ou o ato normativo já estão valendo, certo? A ADI, a ADPF, a ADC são ações de controle de constitucionalidade que só são ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal depois que o ato normativo ou a lei já estão valendo, certo? Então, veja, o presidente da República criou uma medida provisória que atenta contra os princípios da publicidade, da transparência na administração pública. A medida provisória tá valendo, aí alguém convoca o STF, né, para o STF se manifestar sobre essa medida provisória. Aí, o STF derruba. Ou a reforma trabalhista, ela foi aprovada, já está valendo, e aí alguém ajuiza uma ADI para o STF declarar inconstitucional aquela regra, por exemplo, das grávidas trabalhando em locais insalubres, certo? Então, é possível fazer essa afirmação. Em regra, todo controle jurisdicional é repressivo. Em regra, todo controle político é preventivo, tá? Mas lembra que no direito sempre tem exceção, né? Tem exceção nesse caso? Tem. Anote aí as exceções, certo? Já anotou a regra que, em regra, todo controle jurisdicional é repressivo, todo controle político é preventivo, né? E a exceção, a primeira exceção que eu vou falar é um exemplo de um controle repressivo, certo? Que é feito depois que o ato normativo ou a lei entra em vigor. Repressivo, mas que é político, certo? Feito por um órgão político. E o exemplo, gente, tá lá previsto no artigo 49, inciso 5º da Constituição. Nesse artigo, tem dizendo que o Congresso Nacional pode sustar, ou seja, derrubar, né, suspender, na verdade, um ato normativo do presidente que extrapole o seu poder regulamentar, certo? O presidente da República, a gente pode fazer decretos? Pode, mas digamos assim, a capacidade dele, a competência dele para fazer decreto é mínima, certo? Se o presidente extrapolar o seu poder regulamentar de fazer decreto, o poder legislativo pode ir lá e derrubar, pode sustar. Veja que é um controle político, porque quem está fazendo é o Congresso Nacional, que vai poder sustar esse decreto do presidente, e que ele é repressivo porque é depois que o decreto já está valendo, depois que o decreto entrou em vigor. Então, é uma exceção à regra geral que eu acabei de falar. Como é exceção? A primeira que eu disse, né? É de um controle político repressivo. Político feito pelo Congresso Nacional no momento em que ele susta, né, um decreto do presidente da República que exorbita o seu poder regulamentar, na forma lá do artigo 49, inciso 5º. Olha um exemplo. O presidente da República, no ano passado, acho que foi no ano passado, fez um decreto, como foi mesmo? Foi flexibilizando o porte de armas, ou a posse de armas para algumas profissões, para advogados, enfim, aumentou, né, flexibilizou o porte e a posse de armas. Só, gente, que isso tem que ser feito por meio de lei, isso tem que ser uma alteração no Estatuto do Desarmamento. O presidente da República não pode fazer isso via decreto. O presidente da República fez, certo? Extrapolou o seu poder regulamentar. Ele não poderia ter feito isso via decreto.
E aí, o que foi que o Congresso Nacional fez? Usou esse artigo 49, inciso 5º, sustou esse decreto do presidente que exorbitou, né, que ultrapassou o seu dever regulamentar, né, os limites regulamentares que o presidente da República podia fazer via decreto. É um exemplo de um controle político, porque é feito pelo Poder Legislativo, e repressivo porque foi depois que o decreto, né, o ato normativo entrou em vigor. Outro exemplo, o presidente da República também no ano passado fez uma medida provisória que retirou a FUNAI do Ministério da Justiça, certo? A competência para cuidar da FUNAI, etc., retirou do Ministério da Justiça e estava levando para o Ministério do Agronegócio. Sei que, enfim, mudou a competência para organizar a FUNAI. E isso foi também derrubado pelo Congresso Nacional, certo? E a FUNAI continuou dentro do Ministério da Justiça. É um exemplo de um controle de constitucionalidade político, porque é feito pelo Poder Legislativo, né? E repressivo, porque foi depois que a medida provisória entrou em vigor, tá? E a gente tem uma outra exceção, para quem tá anotando aí, a exceção, e eu vou dar um exemplo agora de um controle jurisdicional, só que preventivo. Normalmente o controle de constitucionalidade jurisdicional, ele é repressivo, como eu falei na regra geral, mas aqui é uma exceção. Um exemplo de um controle jurisdicional preventivo, certo? Isso acontece quando, por exemplo, tá rolando no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que é claramente inconstitucional, certo? Que ela viola cláusulas pétreas, uma emenda constitucional, por exemplo, para alterar a nossa Constituição, permitindo que o presidente da República, por exemplo, possa fazer censura aos meios de comunicação. Estou dando só um exemplo. Essa é uma proposta de emenda à Constituição que é claramente inconstitucional. E aí, enquanto está rolando ainda essa PEC lá no Congresso Nacional, qualquer deputado ou senador pode impetrar um mandado de segurança lá no STF, né, contra a mesa do Congresso Nacional, pedindo para suspender a tramitação dessa PEC que é claramente inconstitucional. E aí o STF vai receber esse mandado de segurança e vai julgar, né? Se deixa essa PEC correr e tramitar normal, ou se realmente é o caso de sustar a tramitação dessa PEC. Quando o STF faz isso, gente, ele está fazendo controle de constitucionalidade. E é um controle jurisdicional, porque é o STF que está fazendo, né, o Poder Judiciário, e ele é preventivo porque é antes da emenda constitucional começar a valer, é enquanto ela ainda está em tramitação no Congresso Nacional, né? Então é o exemplo que a gente tem do controle jurisdicional repressivo admitido aqui no Brasil, certo? Não tem previsão legal dessa possibilidade, certo? Isso aí é a construção da jurisprudência e também você encontra na doutrina. O que mais? Passando para frente, a gente tem agora eu vou falar, entenderam essas classificações? Espero que sim, né? Vou falar agora da classificação só do controle jurisdicional, tá certo? Agora, gente, eu vou falar só do controle que é feito no judiciário. Se você quiser anotar aí, classificação do controle jurisdicional de constitucionalidade, ou seja, aquele que é feito só pelo judiciário. O controle jurisdicional, ele pode ser, primeiro, incidental ou principal, certo? A primeira classificação em relação ao modo de exercício desse controle jurisdicional. Pode ser incidental ou principal. O incidental, gente, é aquele controle feito pelo Poder Judiciário em que o objetivo principal daquele processo que foi levado ao Poder Judiciário não é o controle em si, certo? O objetivo principal, o pedido final daquele processo é outra coisa, não é o controle. Mas o controle foi um meio para se chegar àquele resultado, àquela decisão. O controle, gente, foi só um incidente processual.
o controle ele foi só um meio do caminho, uma pedra no meio do caminho do processo que o juiz precisou tirar, precisou fazer o controle para chegar até o resultado final daquele processo. Quando eu digo que o controle é principal, é que o objetivo daquela ação é o próprio controle de constitucionalidade. Tipo assim, a pessoa entra com a ação para fazer o controle de constitucionalidade. Exemplo do controle incidental. Imagine, gente, uma lei estadual aí que que estabelece que é crime com pena de, sei lá, de 5 a 10 anos para quem sai de casa sem máscara, certo? Essa lei, ela não pode ser criada pelo Poder Legislativo Estadual. Só quem pode legislar sobre direito penal é a União. Aí, alguém estava saindo sem máscara. Imagine que ela tenha sido presa em flagrante e tá sofrendo, virou réu em uma ação penal, certo? Aí, ela impetra um habeas corpus, certo? Porque ela quer ser liberada. Qual é o objetivo desse habeas corpus? É a liberação dela, certo? É o alvará de soltura. Mas qual é o fundamento? Qual é a causa de pedir? Por que ela tá pedindo aquele habeas corpus ali? Ela tá pedindo aquele habeas corpus alegando que a lei estadual que determinou essa história de que andar sem máscara é crime, essa lei viola a Constituição, porque o Estado membro não é competente para legislar sobre direito penal. Só quem poderia fazer isso é a União, certo? Veja que esse vai ser o fundamento do habeas corpus, mas não é o que a pessoa quer realmente. O que a pessoa quer realmente é ser liberada, certo? Só que a justificativa para essa liberação, quer dizer, a causa de pedir é a inconstitucionalidade dessa lei estadual que está fundamentando essa prisão. E aí, gente, o juiz vai pegar esse habeas corpus. Para ele liberar ou não essa pessoa, ele vai precisar, antes de analisar um mérito, se libera ou não libera, ele vai precisar fazer esse controle de constitucionalidade incidental. Ele vai precisar analisar, essa lei estadual viola a Constituição ou não? Se ele entender que viola a Constituição, porque realmente viola, né? Aí ele vai liberar o paciente. Se ele entender que não viola a Constituição, aí a pessoa vai se manter presa, né? Então, o controle de constitucionalidade não é o resultado final, mas ele é um incidente naquele processo. O juiz vai precisar fazer o controle para resolver se libera ou se não libera aquela pessoa que está presa. E aí, o juiz vai entender, vixe, realmente essa lei estadual, ela viola a Constituição, etc. Um juiz, mesmo de primeira instância, certo? Pode fazer isso? Pode. E aí, libera aquele cidadão, ele vai ganhar o alvará de soltura. O juiz, naquele caso concreto ali, ele vai afastar a incidência dessa lei estadual que foi criada, porque ela viola a Constituição, e vai determinar a liberação dessa pessoa. Esse é o chamado controle incidental. Esse juiz, gente, de primeira instância ou de segunda instância, ou mesmo na terceira instância, esse juiz não tem o poder de afastar a lei do ordenamento jurídico, dizer essa lei aqui tá inválida e ninguém mais pode aplicar. O juiz não tem poder de fazer isso. Quem aqui tem o poder de fazer isso? Só o STF, certo? Mas o juiz pode, naquele caso concreto, afastar a incidência daquela lei e determinar o alvará de soltura, certo? É diferente do controle principal, em que o objetivo da ação é o próprio controle de constitucionalidade. Quando isso acontece, tem que ser feito por meio de ações específicas, ADI, ADC, ADPF, as ações de controle concentrado que a gente vai estudar mais adiante. Só quem faz o controle principal é o Supremo Tribunal Federal, porque é quem tem o poder de afastar a lei do ordenamento de uma vez por todas. Os juízes de primeiro grau, segundo grau, terceira instância, eles só podem fazer esse controle incidental, ou seja, afastar naquele caso concreto e
resolver o problema daquele autor daquela ação. E o Supremo Tribunal Federal, por meio do controle principal, é quem tem o poder de dar uma decisão de modo erga omnes, tá certo? Então, o controle principal, por exemplo, quando entraram com a ADI, pedindo para o STF afastar os artigos dessa medida provisória do presidente da República, que violou a publicidade, a transparência e tal da lei de acesso à informação e tudo, o objetivo dessa ação, que foi ajuizada por um partido político, era justamente a declaração pelo STF da inconstitucionalidade daqueles artigos para que eles saíssem do ordenamento jurídico. Pronto, o STF julgou aquela ADI procedente e afastou esses artigos do ordenamento. Ou aquela mesma história da grávida em local insalubre, ou a história da união homoafetiva, certo? Enfim, quando se ajuiza uma ADI, uma ADPF, uma ADC, as ações de controle que a gente vai ver depois, o objetivo da ação é fazer o controle. Quando se ajuiza uma ação de outra natureza, um habeas corpus, uma ação ordinária, digamos assim, um mandado de segurança, qualquer ação de qualquer natureza, e que o controle de constitucionalidade não é o objetivo final, mas é só um meio para chegar àquele fim, aí a gente está falando do chamado controle incidental, tá certo? Passando para frente, a gente tem o chamado, uma classificação em relação ao órgão que exerce o controle. Esse órgão pode ser, ou o controle vai poder ser concentrado ou difuso, certo? O controle concentrado é aquele que é concentrado nas mãos de um órgão só. E no caso aqui no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, né, a nível federal. Depois a gente vai ver que existe controle concentrado também nos tribunais de justiça, mas isso a gente vai ver depois. O controle concentrado é aquele que é feito por um órgão só, concentrado nas mãos de um órgão só. Pronto, o STF. O difuso é aquele que é feito por vários, não só por um órgão só, não apenas por um órgão só, mas por todos os órgãos do Poder Judiciário, todos os tribunais, todos os juízes. Aqui no Brasil, gente, existem os dois tipos de controle, certo? Tanto o concentrado quanto o difuso. Por isso que aqui no Brasil se diz que a gente adota o misto, porque tanto tem controle concentrado quanto tem controle difuso. Como é que é isso, gente? O controle difuso é esse que eu falei no incidental, certo? O controle difuso é sempre incidental, certo? Pegando essa classificação com a classificação anterior. O controle difuso é sempre incidental. No sentido de que qualquer juiz ou qualquer tribunal, em qualquer instância, pode afastar a incidência de uma lei naquele caso concreto, porque essa lei viola a Constituição Federal. Agora, esse juiz, esse tribunal, até a terceira instância e tudo, não tem o poder de tirar essa lei do ordenamento para sempre. Tem não. Mas vai ter o poder só de, naquele caso que chegou até ele, naquele processo, para aquelas partes, ele vai ter o poder de afastar a incidência da lei e, por exemplo, liberar aquele habeas corpus, né? Ele vai ter, pegando o exemplo que eu falei da lei que determinou a prisão por quem está saindo de casa sem máscara. O juiz estadual, ele não tem o poder de tirar essa lei estadual do ordenamento jurídico, mas ele tem o poder de julgar esse habeas corpus e liberar essa pessoa porque ele entende que essa lei viola a Constituição Federal. E aí ele afasta a incidência só naquele caso concreto, certo? Por isso que se diz que o controle difuso, além de incidental, ele também é chamado de concreto, porque ele só vale para os casos concretos apresentados até ele através de processos judiciais, até ele juiz, né? Então, o juiz, ele só tem condição de analisar aqueles casos concretos e afastar aquela lei naquele caso concreto. Esse é o controle difuso, que é incidental, porque ele não é o objetivo final da ação, ele é só um meio para se chegar ao resultado da ação. E ele tem efeitos concretos, ele só vale entre as partes, certo? É um tipo de controle que só vale interpartes. Então, o controle difuso é incidental, ele é concreto e ele tem efeito apenas entre as partes daquele processo.
Imagine um mandado de segurança que foi impetrado, certo? Porque uma determinada autoridade... por exemplo, imagine que seja criada uma lei estadual também, que determina que não é possível dirigir sem camisa, certo? Não pode dirigir sem camisa. Aí, gente, é uma lei de trânsito, certo? Tá interferindo no trânsito. Só que só quem pode legislar sobre trânsito é a União também. E aí, imagina uma pessoa tá lá no blitz e foi parada e foi multada. Aí a pessoa diz, não, mas essa lei é inconstitucional, então o agente que tá lá não quer nem saber, né? Não aplica a multa. E aí, essa pessoa impetra um mandado de segurança para anular essa multa. E o juiz, ao receber esse mandado de segurança, o que a pessoa quer com esse mandado de segurança? Pagar ou não pagar, ou o que a pessoa quer é não pagar a multa, né? Anular a multa. Ou um tributo, imagine um tributo, que a pessoa entrou com ação, porque esse tributo é inconstitucional, etc. A pessoa quer não pagar o tributo, a pessoa quer anular a multa. Esse é o objetivo final da ação. Só que o juiz, para chegar naquele resultado, se anula ou não anula a multa, se anula ou não anula aquele tributo, né, para aquele autor daquela ação, vai precisar fazer o controle incidental, vai precisar analisar essa lei estadual para dizer, vixe, essa lei viola ou não viola a Constituição? Pronto, viola. Realmente só quem pode legislar sobre trânsito é a União. Aí, com base nesse controle que ele fez incidental, ele julga o processo final, no caso, julga concedendo a segurança para esse mandado de segurança, né, para esse autor, para esse impetrante, liberando ele de pagar aquela multa, certo? E aí só vai valer entre as partes daquele processo, porque no controle difuso, o juiz ou o tribunal, em qualquer instância, não tem o poder de afastar a lei para sempre do ordenamento, tá? Já o controle concentrado é diferente. O controle concentrado é feito pelo Supremo Tribunal Federal por meio de ações específicas, que são as ações que a gente vai estudar, ADI, ADO, ADC, ADPF e tal. E o STF, nesse controle concentrado, tem o poder de dar uma decisão que vai valer para todos, de forma erga omnes, tem o poder de efetivamente afastar aquela lei do ordenamento jurídico, como foi o caso das grávidas em locais insalubres, como foi o caso da união estável homoafetiva, como foi o caso da prisão em segunda instância, enfim, a gente vai ver vários casos sobre isso. Que o STF, sim, tem o poder de dar uma decisão com efeito erga omnes que vai valer para todo mundo. E aí, isso é feito por meio de ações específicas em que o objetivo da própria ação é a realização do controle de constitucionalidade, certo? Acho que eu falei dos principais pontos, ficou enorme o vídeo, mas é isso mesmo, certo? Eu me empolgo e, na verdade, eu preciso passar todas as informações para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.